Um aluno, ao ler este livro, está em uma sala de aula sentado em uma cadeira. O aluno está em repouso ou em movimento? Explique. Essa é a terceira questão que a gente está fazendo aqui em sequência sobre referencial para exercer a nossa criatividade e testar os nossos conhecimentos. É claro que você não precisa pensar literalmente numa sala de aula ou na cadeira e nem sequer no livro. Eu estou no meu quarto agora, nesse momento. Na minha frente tem uma mesa digitalizadora que poderia ser o livro. E em todos esses contextos, a física e a lógica é a mesma. Assim como discutimos anteriormente, você sempre vai pensar do ponto de vista do deslocamento desses objetos com a passagem do tempo. Então, por exemplo, vamos contar literalmente o tempo agora, aqui, ó, com esse vídeo. Se eu faço uma marcação para vocês, vamos pegar esse livro aqui na mão desse professor. E o contexto que eu vou dar para vocês é importante, é onde vocês precisam também exercer a imaginação. Vamos supor que ele coloca o livro aqui na mesa. Beleza, vai ficar o livro aqui. Pronto, a partir de agora a gente vai contar o tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Como você pôde perceber, o nosso livro não se movimentou. O tempo passou e nada mudou. E eu rimei sem querer, não foi proposital. A questão é, sempre que você passa o tempo, você cronometra esse sistema e a posição não muda, significa que ele está em repouso. Porque para ter movimento, as coisas precisam variar em relação ao tempo. Mas não só isso, se você viu os vídeos anteriores, eu falei que a gente sempre precisa de dois objetos. Então, na verdade, a minha análise está incompleta. Para a gente ter uma análise mais real, precisamos considerar também um outro objeto ou pessoa aqui dentro dessa sala de aula. Vamos pegar, por exemplo, essa pessoa aqui que eu não sei exatamente o que é. Vamos fingir que é o monitor da sala. Agora sim vai ficar mais claro para vocês. Olha, eu fiz uma reta aqui. Isso aqui é a nossa distância, é o nosso ΔX inicial. Vamos de novo contar o tempo. 1, 2, 3, 4, 5. Perceba que nenhum dos dois saiu do lugar, certo? Então, se eu fosse agora novamente fazer a reta, ó, ficaria exatamente aqui em cima, a mesma coisa, o mesmo ΔX. Agora use a sua imaginação e imagine que a gente está deslocando ela está andando pela sala e ela foi aqui, ó, pro lugar onde tem essa moça loira. Imagina isso, a mesma pessoa, ela só mudou de lugar. Então, quando a gente contou o tempo, ela mudou de lugar. Então agora veja que a gente tem um outro vetorzinho de outro tamanho. Então a gente tem o ΔX2. Isso mostra que ela se movimentou, portanto, não está em repouso. Para todos os outros alunos que ficaram parados, o livro e o sistema está em repouso. Ou seja, o que a gente pode concluir de tudo isso? Dentro de uma sala de aula, se está todo mundo parado em suas mesas, quietinhos, sentados ou em pé, tudo vai estar em repouso o tempo inteiro. Literalmente tudo. As mesas, as cadeiras, as pessoas, os livros, os lápis. Porém, se a gente colocar o professor andando na sala, imagina que os alunos estão fazendo prova. O professor geralmente fica caminhando para ver se não tem ninguém colando, certo? Nesse contexto, os alunos, os livros, as cadeiras estão todos em repouso, mas o professor está em movimento. Então, para responder essa pergunta, ó, o aluno está em repouso ou em movimento? Vai depender do que o aluno está fazendo. Se a gente considerar apenas o enunciado de fato, ou seja, o aluno dentro da sala de aula, olhando para esse livro, Fundamentos da Física, volume 1, aberto, na sua mesa, ele está em repouso, sempre em repouso. Mas, como a gente está discutindo já, tudo depende de quem você escolhe como referencial. Se você escolher o livro como referencial, esse daqui, você está em repouso. Se você escolher o aluno que está lendo o livro, ele também está em repouso. Mas se você escolher o professor que está andando pela sala, ele não está mais em repouso, ele vai estar em movimento. Se você escolher a tia da cantina que veio aqui avisar que não vai ter salgado hoje, você também não está mais em repouso, porque a tia da cantina está se movimentando. Se você considerar o sol, olha, tem um sol lá no fundo da nossa janela. Se você passar ali pelo menos umas 6 horas na escola, esse sol vai mudar de lugar várias e várias vezes com o passar do tempo. Então ele também está em movimento, entendeu? Todas as questões e as respostas, consequentemente, sobre referencial vai literalmente depender do que você quer. Você escolhe o seu referencial. Para fazer a análise, é você quem escolhe o seu referencial em qualquer problema da física. Isso é muito importante que vocês se lembrem. Porque dependendo do referencial que você escolher, as coisas vão ficar mais fáceis ou mais difíceis de você analisar o problema. Mas a gente vai ter muito tempo para discutir isso. Então, para essa questão, você pode responder que se o aluno e o livro estiverem parados com velocidade nula,
em relação ao outro, eles estão em repouso o tempo inteiro. Mas tudo vai depender do referencial que a gente escolher. Se tiver um aluno ou um professor em movimento na sala de aula, ele não vai estar mais em repouso. Se ficou dúvida, volte nos outros 2 vídeos, assista a aula completa, que eu tenho certeza que você vai entender. Espero que tenha feito sentido e até a próxima.